Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós veremos do versículo 17 ao versículo de número 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo o homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao próximo, ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar? Deus santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós, quando temos agora a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, e precisamos do auxílio do teu Espírito Santo para entendê-la. Ilumina-nos, ó Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, e motiva-nos, Senhor, para que possamos vivenciá-la. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Irmãos, não sei se os irmãos já pensaram nisso, mas por que o Brasil, com uma porcentagem tão grande de evangélicos, não consegue influenciar a sociedade de forma efetiva? O máximo que os evangélicos conseguem no Brasil é criar um monte de cacuete, um monte de palavras sem sentidos que os ímpios findam repetindo. Eu vi essa semana uma cantora no rádio cantando, e eu pensei um tempão para prestar atenção para que ela não era evangélica, porque quando eu terminava a música ela dizia: toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. E era um brega rasgado que ela estava cantando. Que coisa estranha. É isso que o mundo pega, só os cacuetes. Aí nós temos os estranhos, mas os traficantes evangélicos. Aí nós temos as prostitutas com linguajar cristão, linguajar evangélico. E aí a gente fica estranho. Será que a única coisa que os crentes brasileiros conseguem fazer é influenciar a linguagem do povo? E você ouvir os ímpios aí dizendo misericórdia, coisa do tipo? Ou será que falta mais alguma coisa? Por que
sendo uma porcentagem tão grande de evangélicos, nós não conseguimos mudar a corrupção, nós não conseguimos mudar a imoralidade, nós não conseguimos mudar o índice de abortos clandestinos, nós não conseguimos mudar essas coisas. Por que isso não acontece? Infelizmente, não tem outra saída a não ser reconhecer que o grande problema nosso é a quantidade de crentes que não tem a menor ideia o que é ser crente. A quantidade de crentes que não tem a menor ideia o que é ser novo nascido, nova criatura, e vivem e se comportam como o mundo, mas julgam que frequentar a igreja e ser membro de uma igreja é suficiente, e não é. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, falando justamente sobre o que é uma igreja. É esse o grande princípio que Paulo coloca. Ele gastou pelo menos os 3 primeiros capítulos focando o tempo todo para nos mostrar qual é a base teológica para a igreja. Ele nos mostrou as riquezas que nós temos em Cristo, ele nos mostrou o que nós conseguimos com a ressurreição em Cristo, ele nos mostrou qual é a vitória de Cristo que se torna a nossa vitória. O capítulo 4, então, se inicia uma parte mais prática de como é que tem que ser no dia a dia, com base tudo naquele aspecto lá inicial que ele levantou no que diz respeito à teologia que ele apresentou. E o princípio que ele coloca agora, a partir do versículo de número 17, é justamente quais são as consequências de nós sermos novas criaturas em Cristo. Se o Senhor nos ressuscitou e nós não somos mais o que éramos antes, tem que haver uma prova disso, tem que haver alguma consequência para isso. Então, na verdade, a conversão não me introduz no meio de uma igreja, a conversão muda-me completamente. Eu deveria ser outra pessoa, ser outra criatura e não mais aquela anterior. E é nesse sentido que ele olha aqui. Note que a palavra que vai se repetir a partir do versículo 4 é andar, é o tempo todo. Versículo 1 ele disse, andeis de modo digno. Agora ele chega e diz, não andeis. Então o princípio ainda é o mesmo, como me comportar na vida, como viver na vida. Então, se eu fui salvo por Cristo, o que é que eu devo fazer como consequência disso? O que é que eu devo fazer? Se nós somos chamados pelo Senhor para fazer parte da igreja do Senhor, e nós somos nós vimos isso no mês passado, somos uma única igreja, como é que nós nos portamos como essa única igreja? Diz em novidade de vida. Para isso ele vai usar uma linguagem interessante, no sentido de que o tempo todo você tem imagens aqui sendo apresentadas, e cada uma dessas imagens mostram como é que nós devemos andar como cristãos, como novas criaturas. É isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, vivendo como um novo homem. Como é que nós podemos viver como um novo homem? Em primeiro lugar, nós podemos viver como um novo homem pela não conformação ao exemplo dos ímpios, versículos de 17 a 19. Ele começa o versículo de número 17 dizendo, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Ele coloca o princípio lá de cima. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós não podemos mais ser como meninos, levados por todo tipo de informação, nós temos que ter um novo comportamento. Então a igreja do Senhor vai requerer dos seus membros um novo comportamento. Ele diz, portanto eu digo, e no Senhor testifico, não andeis como também andam os gentios. Ele diz, vocês não podem ter a mesma vida que eles. Vocês não podem ter o mesmo comportamento que eles. Notem, queridos, que a igreja de Cristo, ela é marcada não pelo que ela tem de igual ao mundo, não do que ela aparece com o mundo, mas ela é marcada justamente na oposição, na contracultura, naquilo que ela é diferente do mundo. Paulo diz, não andem como andam os ímpios, não andem como andam os gentios. Esse princípio de andar conforme os gentios é como que dizendo, vocês já foram gentios, mas agora vocês fazem parte do povo de Deus, do Israel celeste, vocês são da igreja de Cristo, vocês não podem mais se comportar como ele. E aí ele precisa discorrer sobre como é a vida de um ímpio, para que a gente possa entender. Ele diz, vocês antes eram mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, vocês foram ressuscitados, vocês são nova criação, vocês são uma criação não conforme o velho Adão, mas conforme Jesus Cristo, é isso que nós somos. E por isso mesmo, Paulo diz que nossa maneira de pensar tem que ser diferente. Veja aí, versículo 17. Não andeis como também andam os gentios. Ele diz, na vaidade dos seus próprios
pensamentos. É interessante isso, porque Paulo usa as imagens aqui, e a palavra vaidade é a ideia de pensamentos inúteis, preocupações inúteis, colocar a mente e o coração sempre em coisa que não vale a pena, coisa que não engrandece em nada. O mundo, os gentios vivem com os seus pensamentos em coisas completamente inúteis, porque tudo que existe no planeta Terra, Paulo diz, é inútil, não traz nada que nos leve para os céus, que funciona do outro lado, fica tudo aqui. E o que é que os ímpios fazem? Colocam suas mentes somente nas coisas daqui. Então os pensamentos deles são completamente inúteis, vãs. Ele diz que eles vivem com pensamentos de vaidade, pensamentos leves como a pluma, pensamentos que não são pesados. Aí você pode dizer, não, pastor, mas a gente conhece gente que é estudioso, tem muito conhecimento de filosofia, tem pensamentos complexos. Eles não atingem a profundidade, eles têm pensamentos vazios, porque os pensamentos deles se ligam somente à terra, e eles não conseguem sair disso. É por isso mesmo que a imagem é deles estarem tão grudados na terra, que eles não conseguem observar os céus. Vejam aí, versículo de número 18, ele diz, obscurecidos de entendimento. Notem, os pensamentos deles são vazios. Os pensamentos deles são vazios. E são vazios porque o entendimento deles é obscurecido. Paulo diz que a mente deles é embotada. A mente deles não é capaz de discernir as coisas ao seu redor. Eles não enxergam um palmo à frente do nariz. Eles podem até se julgar conhecedores. Eles podem se julgar cientistas, eles podem se julgar pessoas habilidosas e com mentes privilegiadas, eles podem ter QI elevado, mas isso não é o suficiente. Paulo diz, a mente de um ímpio, a mente de um gentil, ela é completamente obtusa, ela é obscurecida de entendimento, eles estão em trevas, eles não enxergam o que é realmente importante. E o que é realmente importante? É a terceira imagem. Paulo diz, eles são alheios à vida de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é um ateísmo diferenciado. É um ateísmo que até crente pode praticar. Ser alheio à vida de Deus é ignorar Deus completamente. É viver como se Deus não existisse. Não é dizer com a boca que Deus não existe, porque ateu, da boca para fora, passa o dia inteiro pensando em Deus, numa tentativa de provar que Deus não existe. Mas aqui é alguém diferente, é alguém que professa até Deus com a boca, mas cuja vida é uma vida que não considera Deus em nenhum dos seus passos. Paulo diz, o que os ímpios fazem é que os pensamentos deles são vazios, que o entendimento deles é embotado, e que a vida deles é de completa alienação no que diz respeito a Deus. Eles não pensam em Deus, eles não se preocupam em Deus, eles não estão nem aí para o que Deus pensa da vida deles. É assim que eles vivem. Essa é a pretensa liberdade que eles possuem. E por isso mesmo, por causa da mente deles, o comportamento deles é um comportamento de ignorância. Ele diz que eles vivem por causa da ignorância em que vivem. Note, Paulo diz, a forma como eles vivem, de não buscar conhecimento nenhum de Deus, a forma como eles vivem, de não querer se relacionar com Deus, leva-os a trabalhar a sua mente de tal maneira que não considerem a Deus, que foquem toda a sua atenção nas coisas daqui da terra, e no final das contas tenham suas mentes obscurecidas, no escuro. Eles vivem em ignorância, em falta de conhecimento, mas não só em ignorância, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. E aí Paulo chega e diz, eles endurecem o coração, para não procurarem a Deus, é assim que eles são. Note que a mente e o coração andam um atrelado ao outro, a forma como eles vivem, leva-os a ter a mente que eles têm, e a mente que eles têm leva a ter a vida que eles vivem, de forma que o seu coração é o que rege tudo isso. Paulo diz, é assim que eles são, é assim que eles se comportam. Eles têm um coração duro.
Mas como é que eles conseguem ter esse coração duro, se de repente eles são confrontados com realidades que são óbvias? Por exemplo, toda pessoa que se enfia em enrascadas na vida, se enfia em drogas, em prostituição, em jogatina, sabe qual é o final disso tudo. Eles conseguem conceber como é que vai terminar, mas eles não conseguem sair dessas situações, eles se enfiam nisso e eles mantêm-se ali. Paulo diz, é porque o coração deles se torna duro. Como é que eles conseguem um coração duro? Eles conseguem assim, versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis. As palavras que Paulo usa para coração duro e para insensibilidade, traz a ideia de produção de calosidade. É isso que ele está colocando. Ele diz que ao redor do coração de um ímpio, existe uma calosidade, de forma que torna o coração dele duro e insensível. É duro como um calo e é insensível como um calo. E eles levaram muitos anos para conseguir isso. Eles levam muito tempo para conseguir isso, e eles vão produzindo isso. Todo mundo se acostuma com o pecado, e à medida que se acostuma com o pecado, se acostuma com pecados ainda piores, e vão praticando pecados ainda piores, porque vão se tornando insensíveis nos pecados que praticam. Paulo diz, o coração deles é insensível, justamente porque o coração deles é encaliçado. Eles criaram um calo. Então não tem jeito de que você, com bons conselhos, não mudam isso. Boa educação não muda isso. Boa orientação social não muda isso. Bons governos não mudam isso. Isso é o coração de todo ímpio. E isso é o coração de todo não salvo. Todos são assim. Então, o que salva o mundo não é educação, não é boa economia, não é boa saúde, não é bom governo. O que salva o mundo não é boa estrutura, porque mesmo que o mundo fosse um céu de perfeição, os homens ainda seriam assim. E o que os leva, como consequência disso? De terem os pensamentos vazios. O que leva, em consequência, de terem o seu entendimento obscurecido. O que leva eles serem alheios à vida de Deus é que o coração deles fica endurecido, e por ser endurecido se torna insensível, e por ser insensível eles perdem completamente os freios. O versículo 19 termina dizendo, e se entregam à dissolução. Por que os ímpios enfiam o pé na jaca, diz Paulo? Por causa do coração insensível. Eles não sentem mais nada, eles se acostumaram com aquele tipo de situação, eles estão completamente tranquilos. Você já parou para pensar? Você dá uma voltinha lá no centro da cidade, quando você chega em casa, depois de pegar um busão, qual a primeira coisa que você pensa quando você chega em casa? Eu quero tomar um banho. A gente corre já direto para o banheiro, para tomar um banho, não é? Aí você passa pela cidade e descobre que tem um mendigo lá que já faz anos que não toma banho. Ele tem um cheiro terrível, existe crosta de sujeira em cima do corpo dele. E como é que ele se sente? Muito bem, obrigado. Ele não tem nenhum problema com isso. Há muito tempo ele não sente o cheiro da sujeira dele. Não tem interesse. Ele não tem nenhuma preocupação em trocar de roupa. Não faz necessário. Ele não tem nenhuma preocupação com isso. Eles tornaram-se insensíveis à sujeira. Então, como eles se tornam insensíveis à sujeira, ele não tem problema nenhum em se sentar no chão. Não interessa o que estava ali naquele chão alguns minutos antes. Ele não está nem um pouco preocupado se o lugar onde ele está é um lugar higiênico ou se há sujeira, se fezes espalhados pelo chão. Não tem nenhum problema com isso. Ele não tem nenhuma necessidade de preocupação com isso, porque ele se tornou insensível à situação que está ao seu redor. Paulo diz, todo ímpio, por causa da dureza do seu coração, eles vivem as suas vidas obscurecidos de entendimento, eles não enxergam o mal em que eles vivem, e é por isso que, como porcos, eles se lameiam e sentem prazer nisso. Paulo diz, eles se entregam à dissolução, eles se entregam ao pecado. Mas não é uma entrega somente do tipo, tá bom, não tem o que fazer, vamos jogar aí. Não é uma questão de só enfiar o pé na jaca. Porque eu vou te dizer uma coisa, pecado dá trabalho, pecar é um negócio complicado,
Se manter um casamento com uma mulher só já é difícil, imagine manter duas. É ainda mais difícil. Se viver a vida falando a verdade é complicado, imagine esconder uma segunda mulher da sua esposa. É ainda mais complicado. É uma vida de tormento. É um negócio complicado. Você fica assustado 24 horas por dia. Você não pode ir para um shopping, porque vocês podem se deparar uma com a outra. Já imaginou a situação? É uma vida de desespero, dá muito trabalho, requer muito planejamento, requer muita ação. Pecado dá trabalho. Ele diz, por isso, eles vivem para isso. Olha como é que termina. Ele diz, para com avidez, para com muita disposição, para com muito trabalho, com muita força de trabalho, cometerem toda sorte de impureza. Paulo diz, eles fazem isso com muito esforço. Eles se esforçam muito para viver em pecado. É por isso que Paulo vai usar a expressão salário, quando vai falar em recompensa pelo pecado. Ele diz, o salário do pecado é a morte, porque os ímpios trabalham duro para ir para o inferno. É muito trabalho. Paulo diz, vocês não podem ser assim, meu filho. Vocês não podem ter a mente assim. A mente de vocês tem que ser diferente. A mente de vocês não pode ser a mesma mente dos ímpios. Mas é incrível, meus irmãos, porque o princípio que Paulo coloca aqui não é um princípio que tem sido muito seguido ultimamente nas igrejas. Pelo contrário, muitas igrejas e muitos pastores passaram a pregar e informar a igreja, justamente ensinando as mesmas coisas que o mundo ensina. Existe até pastor coach. Pastor coach, está lá, ensinando como ser motivado, animado, porque a vida cristã é para ser animada. Querido, entenda uma coisa, são esses os princípios. Pensar como o mundo pensa não te torna um cristão, te coloca o foco no lugar errado. Aí você vê um bocado de crente pensando que a única coisa que eles precisam fazer é dizer que são crentes, batizar, mas continuar vestindo roupas indecentes em cima de um palco, cantando uma música rasgada, brega, doida. Mas sou crente, eu sou crente. Paulo diz, a mente é a mesma. Se a mente é a mesma, você não passou por um processo bem simples, chamado conversão. Conversão, na verdade, é mudança de maneira de raciocinar, mudança de mente. A transformação do crente não começa com atos, a conversão do crente começa com a cabeça, porque Paulo diz que a mente dos ímpios, ela é obscurecida de entendimento, seus pensamentos são só vaidade, são tudo vazios, e eles são assim justamente porque eles são alheios à vida de Deus, eles ignoram Deus completamente. O coração deles é duro, e porque o coração deles é duro, é insensível, eles não sentem a fedetina do pecado, eles não sentem a sujeira e a nojeira do pecado, e eles se entregam completamente ao pecado, e praticam com muito gosto o pecado. Aí você descobre que o gosto pelo qual muitos crentes se enfiam no pecado, e vivem suas vidas de pecado, é porque falta uma transformação de mente. Paulo diz, para que vocês vivam como um novo homem, vocês não podem pensar como o mundo pensa, você não pode ter a mente deles. Mas, vivendo como um novo homem, em segundo lugar, Paulo vai nos dizer que nós temos que viver pela renovação da mente, que produz uma vida transformada, versículo de 20 a 24. Olha como é que ele começa o versículo 20, ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Paulo começa com um mais bem grande aí. Ele diz, vocês não são como os ímpios. Vocês não podem ter a mesma linha de raciocínio que eles. Vocês não podem viver a vida como eles vivem. É muito simples. Vinde como estáis, ok, mas não continue como está. Porque o princípio é que haverá uma transformação da mente. E se a mente foi transformada, o comportamento muda também. Paulo diz, vocês não são assim, vocês não podem ser assim. Pelo menos, Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu quero que você note o seguinte aí, ele não está dizendo, não foi assim que aprendestes sobre Cristo. Ele não diz isso aí. Ele não está dizendo que a nova vida cristã começa com aprendizado sobre Jesus. Porque saber sobre Jesus não te torna nova criatura.
Saber sobre Jesus não te faz uma nova pessoa, não muda a sua mente. As informações sobre Jesus não produzem isso. O que ele está dizendo aqui é de um comportamento que é atrelado a uma convivência íntima com Cristo. Ele diz: vocês aprenderam a Cristo, vocês estão atrelados a Ele, vocês estão vivendo como Ele vive. Não é perguntar ao meu coração como Jesus faria, é perguntar à Bíblia como Jesus fez, para fazer exatamente como Ele fez. Paulo diz: vocês têm uma nova mente, e essa mente vem de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo. Vocês não podem ter aprendido a outra coisa, vocês têm que aprender a Cristo. Vocês têm que conviver com Ele, vocês têm que conhecê-lo profundamente, vocês têm que ter intimidade com Ele. E se vocês têm intimidade com Ele, versículo de número 20, Paulo diz: se isso é realmente assim, se vocês foram nele instruídos, se vocês têm ouvido a Ele, e isso é a verdade, vocês estão mudando de vida cada dia mais. Como assim, Paulo? Paulo vai usar no versículo 22 uma outra imagem. A primeira imagem que ele usou lá em cima foi de um coração encaliçado, para mostrar como os ímpios vivem como consequência desse coração. Paulo vai agora usar a imagem de trocar de roupa, tomar um banho e botar uma roupa limpa. Paulo está transformando aquele mendigo que estava porco no chão, sem nenhuma sensibilidade, em alguém diferente. Paulo diz: se vocês aprenderam de Cristo, se vocês foram instruídos em Cristo, vocês são nova criatura, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Paulo diz: o que acontece é que você vai tirar a roupa que era o velho homem. Ele olha para nós como se nós fôssemos uma pessoa com roupas, e esse velho homem, a velha natureza, sendo uma roupa. Ele diz: essa velha natureza, ela se corrompe segundo a concupiscência do engano. Veja, o engano, porque no versículo número 18, ele diz que nós vivíamos em ignorância. Era assim que nós vivíamos, nos enganando. Paulo diz: essa concupiscência que nos engana, essa vida de nojeira que nós tínhamos, nós abandonamos. E eu quero que você preste atenção, ele está dizendo aqui que é um abandono definitivo. É deixar de uma vez por todas aquela antiga maneira de ser, é tirar a roupa da natureza pecaminosa. Ele diz: o princípio aqui por trás é que, se nós aprendemos de Cristo, estamos vivendo a verdade do Senhor, nós precisamos mudar de roupa, nós precisamos ser transformados, mudados. Nós temos que tirar de cima de nós o que havia de natureza pecaminosa, mas precisa de um banho no processo. Versículo de número 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Lá atrás ele disse que o nosso entendimento era obscurecido. Ele era obscurecido, era escuro. Ele chega agora e diz: você tem que ter um entendimento novo, meu filho. A mente tem que ser diferente. A mente agora tem que ser esclarecida. E só existe uma maneira de esclarecer a mente, é pelas Escrituras Sagradas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O princípio então é que eu preciso ter a minha mente aberta para a realidade das coisas, e a única maneira de enxergar as coisas como elas realmente são é olhando através da Bíblia. O mundo vive dizendo assim: seja a mente aberta, abre a sua mente para a realidade das coisas. Em outras palavras, está dizendo: veja de forma quadrada como eu vejo. É isso que eles estão dizendo. Só existe uma maneira de pensar fora da caixa, é pensar diferente dos ímpios, que são a maioria. Todos os ímpios pensam da mesma maneira. Todos aqueles que não têm a Jesus Cristo pensam da mesma maneira. Pensam de forma quadrada, presas ao pecado. Só existe uma maneira de enxergar o mundo como ele realmente é. Só existe uma maneira de pensar fora da caixa. É quando os nossos pensamentos são levados pelo entendimento da Escritura. Uma renovação do entendimento. Entender as coisas por outro ângulo. É ver a realidade do mundo por outro ângulo. Paulo diz: a gente precisa fazer isso. Mas veja, não é para ficar nu, não. Tem que botar uma roupa no versículo 23.
Versículo de número 21, ele disse: tire a antiga natureza, se dispa dela, mude, renove o entendimento, passe a ter o entendimento do Senhor, passe a ter o entendimento da Escritura Sagrada. Mas agora ele diz: agora vista uma nova roupa, e vos revistais do novo homem. Note que ele diz que é como se eu estivesse vestindo uma roupa de nova criatura, de uma nova criação, de um novo Adão. Por isso que ele diz: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Ele está dizendo: tira a roupa de Adão e bota a roupa de Jesus. É isso que você precisa fazer. O seu comportamento, a forma como você será visto, tem que ser a forma de Jesus. Desvista-se de Jesus. E por isso mesmo ele diz: você tem que viver agora em justiça, retidão, procedentes da verdade. Vista-se de Cristo, vista-se do Senhor. É por isso mesmo que, quando a gente chega no versículo 11 do capítulo 6, os crentes pensam que aqui é roupa para brigar, porque o texto versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí o pessoal está vendo? A gente tem que estar aqui, tudo armado, com a nossa força. Não, meu filho, isso aqui na verdade é uma descrição do profeta, é a descrição de Isaías. Isaías descreve Jesus assim. Ele descreve Jesus como tendo o capacete da salvação. Ele sente Jesus como tendo a espada do Espírito. Ele descreve Jesus. Paulo está dizendo então que para enfrentar as lutas e dificuldades da vida, o que é que eu tenho que fazer? Me revestir de Cristo. É por isso que no versículo 24 ele diz: se revista de Jesus. Bote uma nova roupa, de uma nova criatura, criada agora em Cristo Jesus, não segundo Adão, mas segundo o Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Os crentes são mais perto que os ímpios vão chegar de Cristo, e eles deveriam ver Jesus em nós. Eles deveriam ver a forma de raciocinar de Jesus em nós. Eles deveriam ver a ousadia e a força de Jesus em nós. Eles deveriam ver a compaixão e o amor de Jesus em nós. Paulo diz: toda a justiça que procede da verdade, que está em Cristo, tem que estar colocada em nós. É isso que se espera de nós. É isso que se espera de nós. Ser uma nova criatura, meus irmãos, não é mudar comportamento, não é botar uma roupinha diferente, não é nada disso. É simplesmente estar revestido de Cristo. Revestido de Cristo. E aí nós descobrimos qual é o grande problema dos crentes não fazerem muita diferença. É que os crentes estão muito longe de Cristo ultimamente. A não aproximação de Jesus me leva a não ter os mesmos cacuetes que Ele. A distância de Jesus me faz com que eu não o imite de forma perfeita. Tem uma coisa que meu pai me ensinou que era interessante. Ele dizia: meu filho, quem anda com gago, fim da gaguejando. Não tem jeito. Você pega o jeito, você tem que arranjar esse jeito. E é interessante como isso acontece. Depois que ele me disse isso, eu fiquei prestando atenção. Se você começar a andar muito com gago, adivinha o que é que você vai fazer? Vai começar a gaguejar também. E a gente começa a imitar tudo dessa outra pessoa. Isso acontece muito em colégio. Em colégio a gente se junta com uma pessoa e fica andando o tempo todo junto, não é? Uma vez eu vinha com meu pai, e lá na minha cidade a gente faz tudo a pé. Então eu vinha pela BR, andando com meu pai, e minha mãe sentada na cadeira de balanço. Quando eu cheguei, ela fez uma observação que eu achei interessante. Eu nunca tinha notado isso. Na verdade, eu nem tinha prestado atenção que podia acontecer isso. Ela olhou e disse assim: quando você anda com seu pai, você anda com as pernas tortas. Meu pai tinha as pernas tortas. A gente brincava com ele, dizia que ele era bom para amansar jumento, porque as pernas encaixavam na barriga do jumento. As pernas eram bem tortas. E minha mãe disse: quando você anda com ele, você não tem as pernas tortas. Mas quando você anda com ele, você começa a entortar as pernas e se balança que nem ele balança. E eu fiquei pensando: por que isso acontece? É porque à medida que nós nos aproximamos de alguém
nós o imitamos em tudo. E os crentes hoje em dia estão tão longe de Jesus que não dá mais para imitá-lo. Mas quanto mais próximos de Cristo, mais vestidos dele nós ficamos, mais parecido com ele nós nos comportamos. Paulo diz, para ser uma nova criatura, meu filho, você tem que ser transformado. Você tem que tirar essa roupa do velho homem, se revestir agora, se renovar no espírito do vosso entendimento, ter uma nova mente, e passar a colocar a mente de Cristo em você, de forma que você vai se vestir de Jesus. Você vai se comportar como Cristo, por causa do relacionamento íntimo que você tem com Ele. Isso nos leva, meus irmãos, a um terceiro aspecto aqui. Como vivendo como um novo homem. Como viver como um novo homem, em terceiro e último lugar. Vivendo pela transformação de diferentes áreas da vida. Paulo diz, deixa eu dar exemplos para vocês. A partir do versículo número 25, e ele vai entrar, inclusive no capítulo número 5 e diante, ele vai dizer que a vida diária muda. Tem que mudar. Então não tem esse negócio que eu sou crente e minha vida ainda é do mesmo jeito. Porque não existe crente Gabriela. Não existe crente que nasceu assim, viveu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Isso não existe. Ele diz, a vida tem que mudar. E para isso Paulo vai escolher diferentes áreas, pelo menos umas 5 diferentes áreas aqui, que a gente vai tratar. E logo de cara, adivinha qual é que ele escolhe, versículo 25. Ele escolhe logo a mentira, logo de cara. Ele diz, você precisa ter uma nova prática de vida. Porque essa nova prática de vida, ela tem que ser consistente com essa nova vida que você diz que tem. Ah, eu tenho uma nova mente, faz as coisas do mesmo jeito? Aqui, parece brasileiro que quer uma mudança, mas vota no mesmo político. Que coisa estranha. Você acha que o mundo vai mudar, sendo você continuar do mesmo jeito? Não vai não. O seu comportamento tem que provar que você é uma nova criatura em Cristo. E começa pela mentira. Versículo número 25 ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu não preciso falar de mentira aqui, porque nos últimos domingos a gente tem falado um pouco sobre isso. Que o princípio da mentira é seríssimo. Afinal de contas, é falar com alguém com a intenção de enganá-lo. Isso aqui é característica própria de Satanás, pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44. E que ele é mentiroso desde o início, e que jamais alguma mentira vai proceder de Deus, porque João diz lá em 1 João capítulo 2, que porque a mentira alguma jamais procede da verdade, e Jesus disse que ele é a verdade. E se eu sou revestido de Jesus, o que é que não pode ter em mim? Não pode ter em mim mais mentira. Por que os crentes mentem? Os crentes mentem por um monte de motivo, mas principalmente para salvar a própria pele. Mentir é sempre um ato egoísta. Mentir é sempre um ato de pensar primeiro em si e pensar depois nos outros. A gente mente para um parente doente, não é porque a gente está querendo poupá-lo, a gente está querendo se poupar do sofrimento do nosso doente. É por isso que a gente mente para ele. Ah não, eu não quero que ele sofra porque ele sabe que ele vai morrer. Não, você não quer que ele fique chorando na sua frente, e você não quer sofrer quando conviver com o sofrimento dele. Aí você mente para ele até o dia que ele morra, para você não passar pelo sofrimento de ver a pessoa sofrendo, na expectativa da morte. Por isso que você mente. Ninguém mente necessariamente para ajudar o próximo. Na maioria das vezes é por causa do seu próprio coração. Paulo diz, para de mentir, meu irmão. Para de mentir. Ah, mas eu sou uma nova criatura em Jesus. Mente mais que nem sei mesmo o que. Diz que o pessoal sabe no sertão, diz que o homem da cobra é o que mente. Pescador. Mente mais que pescador no final de semana. Paulo diz, para de mentir, meu filho. Para de mentir. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Qual o motivo, Paulo, que eu tenho de falar a verdade? Paulo diz, somos membros uns dos outros. Olha o argumento de Paulo. Paulo disse lá atrás, nós somos membros do mesmo corpo. Paulo diz, se nós somos membros do mesmo corpo, o que é que você tem que fazer? Para de mentir para o próprio corpo. Porque isso é uma patologia, mentir para o próprio corpo. Mentir para si mesmo é patologia. Quer ver só uma coisa? Existe uma síndrome de amputados, que é a síndrome do membro ausente, onde a pessoa que teve um membro amputado, ela sente o membro,
Inclusive, geralmente, sente com dores. Então, o camarada não tem perna, mas ele chega e diz: eu estou com a dor na perna hoje. Mas a perna é fantasma. A perna não existe. É um membro fantasma. Ele está sentindo uma dor. Agora, eu acho que pior do que a dor é sentir coceira. Já imaginou você sentindo uma coceira no dedão do pé que não existe? Isso é mentir para o corpo. Paulo diz: olha que coisa estranha, quando membros do corpo de Cristo mentem para outros membros do corpo de Cristo. Isso é doença, meu irmão. Isso é doença. Isso é uma coisa errada, tem problema aí. Deve ser problema hormonal, alguma coisa assim. Mas está mentindo. Paulo diz: nós somos membros uns dos outros, meu irmão. A gente não deveria mentir, não. A gente não deveria mentir um para o outro. Mas não somente isso. Paulo segue adiante, versículo 26, com ira. O que é ira? Ira, na verdade, é uma raiva descontrolada. Porque raiva a gente passa, não tem para onde correr. A gente sente raiva. Mas é possível sentir raiva, se irar e não pecar. Irai-vos e não pequeis, diz o apóstolo Paulo. É possível, então, fazer isso. Paulo diz, então, que eu não devo fazer com que a minha ira ganhe proporções. Porque irar-se de forma justa é muito difícil, principalmente pelo fato de que meu coração é ímpio, meu coração é mau, meu coração é pecaminoso, e por conta disso ele vai sempre distorcer a minha ira, mesmo que comece com uma ira santa, mesmo que comece com uma ira justa, eu vou distorcê-la. Paulo diz, então faça o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Por que eu deveria me irar e não pecar? Paulo diz, como é que eu faço isso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está com raiva? Resolve esse negócio antes de entardecer. Brigou com o marido? Resolve o negócio antes de ficar tardezinha, porque de noite tem que acontecer algumas coisas assim, tem que dormir junto. Resolve tardezinha. Irai-vos e não pequeis. Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolve esse problema, meu irmão. Resolve esse problema. Mas por quê? Paulo diz, nem deis lugar ao diabo. Porque a ira vai dar lugar ao diabo. Vai nos levar a assassinato. Vai nos levar a corrupção ainda maior. A ira, ela se alimenta, ela cresce, ela não diminui quando ela não é tratada. E Satanás sabe muito bem se aproveitar disso. Fez isso com o primeiro rapaz, fez isso com Caim. Lembram? Estimulou a ira de Caim. E a ira de Caim foi se levantando contra o irmão e matando o irmão. Paulo diz, não fique irado assim não. Resolve o problema da ira. Resolve, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Além disso, Paulo diz, seja honesto, meu filho, roube não. Versículo 28, ele diz, aquele que furtava, não furte mais. É interessante porque ele coloca não roubar, notaram? Não assaltar. Porque você pode dizer, não, mas eu nunca assaltei ninguém. Graças a Deus, que bom. Mas aí ele fala furtar, que é subtrair de forma sorrateira, ou de forma direta, ou por meio de ludibriação. E aí, você já foi menino, você já roubou lápis, já roubou caneta, com certeza, né? Borracha de apagar. Não tem para onde correr. Furtou. Furtar é tirar aquilo que é do próximo. Então, por isso que o princípio bíblico é muito simples. Propriedade privada é uma coisa que é garantida por Deus. Mas tudo pertence a Deus. Mas ele garantiu direito a algumas pessoas. É tanto que entre os 10 mandamentos está lá, não roubarás, não furtarás. Está dizendo, respeita a propriedade do outro. Se ele possui, Deus deu a ele. Respeite. Propriedade privada é uma ordenança divina, não é invenção de sociedade. Paulo diz, pare de roubar. Mas foi uma expropiciação. Foi não, meu filho, foi roubo. Foi tirar o que não te pertence. E eu posso tirar muitas coisas que não me pertencem. Eu posso tirar não só dinheiro de alguém, eu posso tirar a oportunidade de alguém, eu posso tirar a dignidade de alguém, eu posso roubar a oportunidade de alguém. Ele diz, o que não é seu, não é seu, e pronto. Por isso que Paulo diz, se você furtava, não furte mais. Isso era um crime muito comum que acontecia com os escravos. Os escravos se sentiam muito injustiçados, porque eles trabalhavam muito, e qual era o dinheiro que eles recebiam? Nada, eles não recebiam recompensa nenhuma, eles eram escravos.
Então o que eles faziam? Eles tiravam alguma coisinha, tipo funcionário público. Ganha pouco, aí a merendeira leva alguma merendinha para casa, né? Leva uns pacotes de fubá, uns pacotinhos de leite para casa, né? Aí você está lá no seu escritório, eu estou ganhando pouco, vou levar os clipes tudinho. Vou levar o grampeador, não é? Aquela coisa, diz, essa resma de papel, né? Bota lá, eu não ganho pouco aqui nesse negócio, aí levo, não é? É sempre essa situação, eu me sinto injustiçado, então eu tenho que compensar isso que essa pessoa me deve. Não, ainda é roubo, ainda é furto. Era assim que os escravos se comportavam, eles roubavam pequenas coisas, furtavam pequenas coisas. Paulo diz, não, meu filho, mas é da igreja, a bolacha estava na igreja, mas não era sua. Comeu bolacha recheada na igreja? Traga em dobro no dia seguinte. Porque a bolacha que estava na igreja não é sua. Ela não é porque é de todo mundo que é sua. Você tem que dividir com todo mundo. Se você pegou sem autorização, você roubou. Você roubou. Paulo diz, se você furtava, o que é que você tem que fazer? Não furta mais não, meu irmão. Para de roubar. Tira o gato da energia lá e passa a pagar a energia toda. Para de roubar. Para de dar aquela enganada básica, colocando um parente quase morto, que você não vê faz 20 anos, dentro do seu imposto de renda como dependente. Para de roubar. Para de furtar. Para de dar um jeitinho brasileiro. Fala isso, pelo contrário, ao invés de roubar, só tem um jeito de ficar rico: trabalhe. Ele diz assim, antes trabalhe, ao invés de querer roubar, trabalhe. É interessante porque o ladrão, ele foca no roubo de tal jeito que você descobre que roubar dá trabalho, mas na cabeça deles não. Na cabeça deles não dá trabalho, dá muito trabalho roubar. Mas o princípio que ele coloca aqui é, você deveria ter sua mente focada em trabalhar e não roubar, porque parece que uma coisa desliga a outra. Quando você está interessado em levar vantagem, você não está procurando um trabalho, você começa a procurar emprego. Aí você começa a estudar bastante para fazer concurso público, que você quer ganhar dinheiro, você não quer trabalhar. Paulo diz, trabalhe. Mas olha só o que é interessante, como é que Paulo termina. Trabalhar para quê? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que pagar suas contas. Não é isso? Não. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo diz, você precisa ter como ajudar os outros. Para isso você precisa trabalhar. Para isso você precisa ganhar o seu dinheirinho justo. Paulo diz, trabalhe, meu filho, trabalhe para ajudar o próximo. É interessante que ele também diz que a ideia é, trabalhe para não depender dos outros, para não depender da igreja, para não ser pesado ao seu irmão. Mas o princípio da dignidade do trabalho é porque Deus me dá a oportunidade de ajudar quem necessita. Paulo diz, é por amor aos irmãos que você vai trabalhar. Você vai trabalhar por amor a eles. É por isso que a beneficência não é uma função estatal. A beneficência é uma função cristã. É função dos crentes. Mas não só isso. Paulo diz, lava essa boca com sabão. Versículo de número 29. Olha como é que Paulo está trabalhando. Não minta, não seja um afobado irascível, não roube. Versículo 29 ele chega e diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, meus irmãos, é não só falar um palavrão, mas é também falar blasfêmias, é falar palavras agressivas, insultos, tudo coisa desse tipo. A ideia de Paulo é que o problema não está em falar, isso não é um problema. O problema é que a boca fala do que o coração está cheio. E se você fala isso, o seu coração não foi modificado, como no versículo 23 se pressupõe que você tivesse agora se renovado nesse espírito do novo entendimento. Se pressupõe que seu coração ainda é aquele coração duro, obscurecido, aquele coração encaliçado e insensível do versículo 18 e 19. Paulo diz, se você tem um novo coração, você precisa entender que sua boca tem que expressar o que está nesse coração. Por isso, não saia da sua boca palavras imorais,
Não saia da sua boca palavras com duplo sentido. Não saia da sua boca palavras agressivas, palavras que são ofensivas ao seu próximo. Deveria sair da sua boca exatamente o contrário. Ele diz, porque a sua boca tem que ser usada para a edificação. É para ajudar o outro, não é para matar e destruir o outro. A sua boca não pode ser usada para o mal. É impressionante, porque o movimento neocalvinista estava pregando um negócio parecido com isso lá nos Estados Unidos. Pastor de boca suja. A pessoa falando palavrão no púlpito. É normal, é assim mesmo. Maneira de se expressar. Paulo diz, não, meu filho, é coração. É coração. E os pastores boca suja caíram tudinho nos últimos 10 anos. Caíram todos. Caíram, que surpresa. Não, o coração deles era daquele jeito. A boca só estava escapando. O que Paulo coloca aqui é, cuidado com a sua língua, meu filho. Cuidado com o que você fala. Cuidado, porque da sua boca pode estar saindo impropérios, só xingamentos, só palavrões. Paulo diz, isso aí não deveria sair da sua boca o que é bom para edificação. Olha mais, conforme a necessidade. Então, em outras palavras, fale só o que é necessário. Fale só o que é necessário, porque falar é prata, mas calar é ouro. Só o que foi necessário, não fala pelos cotovelos não. E só fale se for para transmitir graça aos que ouvem. Se for para abençoar os irmãos, e não para destruir os irmãos com suas palavras. Paulo diz, cuidado com as palavras destruidoras, porque no final das contas não deveria estar na nossa boca isso. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 8, que a linguagem obscena não pode estar na boca dos crentes, porque o que ela está na verdade na boca dos ímpios. Paulo diz em Romanos 3 que a garganta dos ímpios é como um sepulcro aberto, é assim que eles são. Mas Paulo ainda vai trazer alguns aspectos aqui ainda no versículo de número 30 e diante, que está muito atrelado à maneira como nós lidamos com o Espírito Santo, mas principalmente em guardar rancor. Versículo número 30 ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como assim entristecer o Espírito de Deus? É quando ele me mostra o pecado que eu estou praticando, ou que eu estou para praticar, e eu o ignoro, e em ignorar, eu simplesmente o entristeço pela minha forma de viver. Como assim, Paulo? Veja aí, versículo de número 30, ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, longe de vós toda amargura. Parece que uma coisa está atrelada à outra. Paulo diz, não entristeça o Espírito de Deus por causa de amargura, hostilidade arraigada, pessoas que estão tratando os outros com dureza, com frieza, e isso acontece de forma muito natural no casamento. É por isso mesmo que Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz que marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Amargo como fel. As nossas palavras deveriam ser doces, e Paulo diz, não viva como alguém amargurado, cheio de cólera, raivoso, irado, gritando, xingando todo mundo, blasfêmia, nem como um malicioso. Isso tudo aqui diz respeito à forma como nós lidamos com o nosso próximo e com a nossa boca, entristecendo o Espírito Santo. Paulo diz, não faz isso não ande assim, pelo contrário. Versículo 32, como é que eu tenho que ser? Pelo menos o que se espera que alguém nova criatura tem que ser. Paulo diz, antes, sede uns para com os outros, benignos. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para os meus irmãos? Fazer o bem a meus irmãos. Quem é meu irmão? Quem estiver perto de você é seu irmão em Cristo. Faça o bem a ele. Sejam benignos. Sejam benignos. Sejam compassivos. Ou seja, não fique se afobando por qualquer besteira. Tenha paciência, tenha tranquilidade. E ele termina dizendo, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-os aos outros. Qual o padrão? Como também Deus em Cristo vos perdoa. O perdão, então, Paulo diz, é uma característica desses novos crentes. Note que Paulo traz uma lista pequena,
Isso não é tudo que deveria ser, não. Tem mais coisas aqui que poderia ser dito. Mas Paulo dá uma amostra grátis de onde é que a minha vida deveria ser transformada para que eu me parecesse mais com Cristo e tivesse a certeza de que estou revestido de Cristo, que sou um novo homem. O assustador é que esse tipo de prática aqui é prática do velho homem, é prática dos gentios, é prática dos ímpios, não é prática da igreja de Cristo. A igreja de Cristo faz o oposto disso aqui. Ela se despe disso aqui. Ela não se veste mais disso, ela se veste de Jesus. É por isso que ela tem as características de Cristo descritas no versículo de número 32. A vida cristã não se expressa em dogmáticas. A vida cristã não se expressa em declarações de fé. A vida cristã se expressa na prática. Ela se expressa na prática. Não é o que você sabe sobre Jesus que te faz uma nova criatura. É o que você faz parecido com Ele que te faz uma nova criatura. Não diz respeito a uma filosofia, diz respeito a uma vivência. Paulo chega agora e diz: você deveria ser nova criatura. Você deveria entender que você é um novo homem em Cristo. E o que se espera desse novo homem em Cristo é que ele seja completamente diferente do mundo. Mas principalmente que ele seja diferente do mundo na maneira de pensar, para que a forma de agir vá junto. Notem, meus irmãos, que Paulo tenta nos alertar para o fato de que o grande problema é que muitas vezes nós raciocinamos com os mesmos métodos que o mundo raciocina. Nós pensamos como eles, e por isso nós agimos como eles. A influência do mundo é muito grande, e o mundanismo entrou na igreja muito antes da saia encurtar. O mundanismo entrou antes, quando o povo de Deus começou a raciocinar com a mesma lógica que o mundo raciocina. A mente deles é terrível, os pensamentos deles são vazios, o entendimento deles é obscurecido. Paulo diz que eles não conseguem pensar em Deus direito, porque o coração deles é encaliçado, e por conta disso eles são insensíveis, e eles praticam pecados assim, eles nem ligam mais para os pecados que praticam. Paulo diz: cuidado, porque isso não é característica de crente, isso era característica de ímpio. O que é que você deveria fazer com esse tipo de característica? Você deveria despir-se dessa característica, você deveria tirar essa roupa, isso não faz parte mais da sua vida. Você deveria se renovar na sua mente, você tem que ter a mente de Cristo, e quando você tiver a mente de Cristo, você tem que se revestir de Cristo. As pessoas têm que enxergar Cristo, de forma que a sua vida seja diferenciada, e os pecados dos ímpios não podem ser pecados com os quais você convive naturalmente. Daí então Paulo chega e diz: cuidado com a língua, cuidado com a mentira, cuidado com a ira, cuidado com o seu ânimo, cuidado com o roubo, você tem que trabalhar, cuidado com a forma como você lida com a sua boca. Paulo diz: tenha cuidado com isso tudo, porque isso tudo denota alguém que não foi nascido de novo. É na prática, é no dia a dia que a gente nota quem são os salvos realmente. Fica então o desafio para nós. Primeiro, fazer uma avaliação sobre como é que eu estou vivendo. Qual é a roupa que eu estou usando? Se eu estou praticando os mesmos pecados que os ímpios, se eu estou raciocinando com a mesma lógica que eles, se eu estou tão insensível quanto eles, eu tenho que ter muito cuidado, que pode ser que eu ainda não seja uma nova criatura. Pode ser que ainda o meu coração ainda precise de uma transformação. O desafio que o Senhor nos dá hoje é, nessa reavaliação, buscar agora na graça de Cristo, que vai nos transformar. Se o Senhor te deu um novo coração, esse novo coração vai clamar pela ação do Espírito Santo hoje, por um novo comportamento, por um novo estilo de vida. Se o Senhor te deu um novo coração, Ele vai dizer hoje à noite: olha aí, isso é para você, você precisa mudar esse comportamento, você precisa avaliar melhor. Se você não está nem aí para isso, você ainda tem um coração antigo. Você é insensível. O Espírito Santo não toca em você. Você não tem mais a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado pela ação do Espírito Santo. Você o entristeceu, ou o apagou, ou nunca o teve, já faz tempo. O desafio nosso hoje é: eu preciso então aprender de Jesus. Eu preciso me revestir de Cristo.
e não praticar as mesmas obras dos ímpios, porque eu não sou mais deles, eu não sou mais como eles, eu sou diferente. Agora eu não vou mais mentir. Isso não faz parte da minha vida. Isso era do meu passado. Agora não mais. Agora eu não vou mais me irar por qualquer motivo. Pelo contrário, eu vou resolver os meus problemas antes de dormir. Agora eu não vou mais roubar nem energia, nem água, nem passe de ônibus, nem coisa desse tipo. Agora não. Agora eu vou trabalhar para poder ajudar os irmãos que precisam. Mas não só isso, Paulo diz, agora eu vou ter cuidado com minha boca, eu não vou ficar falando palavrão, eu não vou ficar falando impropérios, xingamentos, Paulo diz, não, eu vou ter cuidado com minha boca, eu não vou entristecer o Espírito Santo, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou viver em amargura, em cólera, ira, em gritaria, blasfêmia, malícia. Paulo diz, eu não vou ser mais assim. Eu não vou ser mais assim não por causa da minha força, mas porque se Deus me deu um novo coração em Cristo, esse novo coração em Cristo tem um novo comportamento. Infelizmente, o motivo pelo qual a igreja evangélica brasileira não produz mudança no nosso país é que a maioria dos crentes não tem um novo coração. A maioria dos crentes não passou por uma conversão verdadeira. Eles pensam como os ímpios pensam e eles se comportam como os ímpios se comportam. Eles não são membros do corpo de Cristo. Porque todos os membros do corpo de Cristo não andam no caminho dos ímpios, não se detêm nos caminhos dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, para que possa se parecer com Cristo, na mente e também nos atos. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos cantar ao Senhor?